Desde a morte do pai, em 2013, Mariana lutou contra a depressão e viu o quadro piorar ao mergulhar por horas a fio no Facebook. Era como uma fuga, uma anestesia para esquecer problemas. Significava também procrastinar tarefas da casa e os estudos. Checava o celular o tempo inteiro. Estava viciada. Já na vida de Luísa, 47 anos, o smartphone entrou como alternativa para relaxar à noite, após um longo dia de trabalho. Em poucos anos, virou o centro de conflitos com as filhas e o marido. Reclamavam que eu tinha virado um zumbi, que fingia prestar atenção em conversas quando, na verdade, estava pensando em algo que li ou esperando mais uma curtida no Instagram. Era capaz de debater temas no Facebook, mas não conversava com minhas filhas, disse Luísa a Notícias Brasil. A dependência tecnológica, que inclui o uso abusivo da internet, redes sociais, jogos e celulares, não é dimensionada no Brasil, mas já chega como problema a especialistas. Não existe nenhum órgão dizendo que há uma preocupação nacional sobre isso, mas diferentes segmentos observam que a tecnologia de forma excessiva começa a criar problemas recorrentes. Há aumento de queixas de pacientes nos hospitais universitários, nas clínicas de psicologia, de psiquiatria e em escolas, diz o PhD em psicologia e coordenador do grupo de dependência tecnológica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, USP, Cristiano Nabuco de Abreu. O Brasil tem 120 milhões de usuários de internet, o quarto maior volume do mundo, atrás de Estados Unidos, Índia e China, mostra relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Em 2016, o país foi considerado o segundo que mais usa o WhatsApp, em um levantamento do Mobile Ecosystem Forum, MEF. O primeiro lugar ficou com a África do Sul. Embora não haja indicadores de quantos, em meio a esse batalhão, são considerados dependentes, estudos dão pistas sobre os riscos. Uma pesquisa que a consultoria Deloitte divulgou em outubro sobre o uso de celular no dia a dia do brasileiro com 2.000 entrevistados mostra, por exemplo, que 2 em cada 3 pais dizem acreditar que seus filhos usam demasiadamente o smartphone. Mais da metade dos que estão em um relacionamento veem excessos por parte dos parceiros e 33% admitem ficar online de madrugada para ver mídias sociais. Temos, comparativamente a outros países, uma quantidade de tempo de uso da tecnologia bastante expressiva e aumentando, alerta Nabuco, também autor do livro Internet Addiction in Children de Adolescentes, em tradução livre, o vício em internet entre crianças e adolescentes. A preocupação vai além, no entanto, do tempo gasto. Se concentra, principalmente, na relação do usuário com esse tipo de ferramenta, diz Eduardo Guedes, pesquisador e membro do Instituto Deloitte, primeiro núcleo do Brasil especializado em desintoxicação digital na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Essa relação, segundo ele, pode ser dividida em uso consciente, quando o virtual não atrapalha a vida real, uso abusivo, quando atividades online são priorizadas em detrimento das offline, e uso abusivo dependente, quando o virtual atrapalha o real e a perda de controle. O Instituto pesquisa o impacto das tecnologias desde 2008 e já ofereceu atendimento gratuito a cerca de 500 pessoas, nem todas com dependência diagnosticada. Frases como desliga o computador e vai dormir, sai do Face e vai trabalhar, fecha o WhatsApp e come o jantar e larga o celular para não bater o carro são usadas para chamar a atenção no site que divulga os serviços. A sensação de prazer despertada nos usuários é uma das possíveis explicações para a dependência. Falar de si gera um prazer equivalente a se alimentar, ganhar dinheiro ou fazer sexo. E em 90% do tempo as pessoas estão falando de si nas redes sociais, com feedback instantâneo, complementa Guedes. Em uma conversa normal, em 30% do tempo normalmente se fala sobre si. Os dados são de uma pesquisa da Universidade de Harvard, segundo a qual esse comportamento gera um mecanismo de recompensa no cérebro, graças à liberação de dopamina, além de endorfina,
ocitocina e serotonina, hormônios ligados ao prazer. Mas esse prazer é temporário, observa Guedes. E vira problema quando passa a ser a fonte exclusiva de prazer, quando a pessoa passa a viver para postar a foto e deixa de aproveitar o momento. Giana Testa, integrante da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, explica que o sistema de recompensa do usuário é muito afetado por estímulos ou pela ausência deles criados pelo reconhecimento virtual nas redes sociais, como medida de aceitação e sucesso. O efeito seria comparável ao da dependência de substâncias químicas no sistema nervoso central. Hoje é muito claro em adolescentes, por exemplo, o quanto a autoestima depende do número de curtidas, do sucesso que eles têm nas redes sociais, observa a especialista, também sócia da Aziert, uma assessoria de segurança e educação em alta tecnologia, de Brasília. Segundo Guedes, um conjunto de 5 critérios são observados para avaliar se o uso da tecnologia deixou de ser saudável. O primeiro deles mede quão importante o celular se tornou para trazer a sensação de refúgio de prazer ou segurança. Quanto maior a importância da ferramenta, mais grave a condição do usuário. Uma pessoa que terminou um casamento, que está com baixa autoestima, por exemplo, muitas vezes posta uma foto e isso ajuda a melhorar. É um gatilho positivo. Mas, se ela só trabalha a autoestima por meio da rede, isso pode gerar isolamento, desprezo pelas relações na vida real e até depressão, exemplifica. Em tímidos, o uso abusivo pode levar à fobia social. Outro termômetro é a relevância da tecnologia no dia a dia. Ir ao banheiro ou para a cama, por exemplo, e levar o celular junto pode parecer inofensivo, mas, em alguns casos, indica distúrbio. Outros 2 indicadores na avaliação do vício são se a pessoa tolera eventos ou ambientes em que terá de ficar desconectada e se, em caso de abstinência no uso do celular, a experiência se torna insuportável, com efeitos físicos e psicológicos sobre o indivíduo. Pacientes com o distúrbio relatam temor de ficarem distantes das redes e mau humor, mãos tremendo, ansiedade, agressividade e tristeza quando a falta da tecnologia se concretiza. Há também quem use tanto o celular que, quando está sem, ele precisa ter algo nas mãos, para ficar mexendo, diz Guedes. Segundo ele, o efeito é semelhante ao vivido por ex-fumantes, que sentem a necessidade de movimentar uma caneta entre os dedos para simular os gestos que se acostumaram a fazer quando fumavam. O quinto critério mede o quanto a dependência causa conflitos na vida real. É o caso, por exemplo, de filhos que reclamam a atenção dos pais dividida com a internet até que eles próprios começam a encontrar nas telas refúgio, gerando, em consequência, novos conflitos no ambiente familiar. É algo que Luísa viveu e vive. Minhas filhas já não reclamam tanto de mim. Agora, eu é que reclamo delas. Mas isso quando não estamos todos mergulhados no celular, eu, meu marido e minhas 2 filhas, cada um no seu mundo. Essa cena é comum na nossa casa, em restaurantes. Às vezes tento botar ordem na casa, pegar os celulares, mas não dura muito. Não tem atrapalhado estudos, carreiras, mas, sem dúvida, nossa vida familiar. Eu, por exemplo, frequentemente, deixo o celular embaixo do travesseiro e volto a ele assim que meu marido dorme. Sinto falta de ar, um certo nó na garganta quando estou longe do meu aparelho, conta. Não são só os dependentes de celular que estão sujeitos a esses sintomas. Muito estresse, falta de concentração e uma ansiedade terrível pegavam em cheio o estudante Antônio Asterisco, de 25 anos, quando tentava se livrar sozinho da vontade descontrolada de jogar. O jogo virou parte da sua vida quando tinha 4 anos de idade. Movido por um espírito de competitividade muito grande, acabava fisgado por computador, celular, videogame e o que mais permitisse entrar na disputa. Ficou dependente. Não almoçava, não estudava e preferia ficar em casa, diz. Para Antônio, o
O problema ficou evidente apenas quando pessoas próximas passaram a observar que a convivência estava difícil e o assunto virou motivo de estresse. E também de separação. Eu jogava escondido da minha esposa, tinha dificuldade de conversar e nosso relacionamento acabou terminando. O casal chegou a fazer terapia e reatou. Há um ano, teve o primeiro filho. Ele está na terceira tentativa de parar. 80% dos indivíduos que são dependentes de videogame, de internet, apresentam depressão, diz Nabuco. Segundo o especialista, um grupo de estudiosos defende que a dependência tecnológica seria um sintoma secundário em um indivíduo que já tem depressão, transtorno bipolar de humor e fobia social. Outros acadêmicos argumentam que, embora haja a coexistência de outro transtorno psiquiátrico, estamos lidando, certamente, com uma nova classificação diagnóstica. Seria possível, portanto, que a tecnologia cause e não apenas agrave um problema. Jovens e crianças, público mais vulnerável. Jovens e crianças são mais vulneráveis, diz Cristiano Nabuco de Abreu, porque só atingem a maturação total do cérebro a partir dos 21 anos e, com isso, demoram mais a desenvolver funções como o freio comportamental por meio do qual seria possível evitar situações de risco ou atos por impulso. Uma das preocupações dos especialistas é o acesso precoce aos gadgets. Muitos pais entregam o celular ou o tablet ao filho, usam os dispositivos como babá eletrônica, e acham bonito. Mas quanto mais precoce esse contato, mais chances de atraso no desenvolvimento da criança. O caso mais chocante que Nabuco atendeu foi o de uma mãe descrevendo que o filho não almoçava e não dormia, por exemplo, sem estar com o celular. O problema maior era quando eles iam ao shopping, o menino largava a mão dela e corria para balconistas nas lojas para pedir colo e então acessar o teclado dos computadores que ali estavam. Sabe quantos anos ele tinha? 2 anos e 4 meses. A dependência mais comum entre os meninos é o uso de jogos eletrônicos. Nas meninas, principalmente adolescentes, a dependência de redes sociais é mais comum. Em São Paulo e no Rio de Janeiro há atendimento gratuito para a população, no Hospital das Clínicas da USP e no Instituto Delete. O grande objetivo não é fazer com que as pessoas se livrem da tecnologia. O que a gente quer é que elas retomem o controle desse uso, diz Nabuco, do Hospital das Clínicas. 8 em cada 10 pacientes, segundo ele, chegam ao final do tratamento sem sintomas. Os demais, muitas vezes reiniciam a terapia. O tratamento envolve reuniões em grupo para conversas com psicólogos e psiquiatras e, se for preciso, o uso de medicamentos para combater transtornos associados à dependência. No Instituto Delete, o método usado envolve desde a identificação das raízes do problema até a adoção de técnicas de respiração e ressensibilização. O foco não é proibir o uso, mas criar estratégias para a pessoa ter prazer em atividades na vida real, complementa Eduardo Guedes. A busca por mais equilíbrio envolve tratamento e também uma consciência maior do problema. Mariana * iniciou terapia para desintoxicar. Faz sessões em grupo por 1h30, uma vez por semana. Considero que percorri uns 40% desse caminho, em um processo lento e com recaídas, calcula. Um pesquisador do tema disse à Notícias Brasil ter sido procurado por operadoras de telefonia celular que estariam preocupadas com o uso abusivo dos aparelhos e em busca de possíveis soluções. Procuradas pela Notícias Brasil, Claro, Oi, Vivo e TIM, as principais operadoras de telefonia no país não confirmaram se planejam medidas como enviar mensagens a clientes para alertar sobre possíveis riscos do uso abusivo, assim como ocorre na indústria de cigarros e bebidas. Por meio do Sinditelebrasil, sindicato que representa o setor, afirmaram, no entanto, que sempre defenderam o uso consciente desses serviços, respeitando a liberdade de escolha, as necessidades, convicções, crenças e hábitos de cada indivíduo. O Ministério da Saúde informou que o Sistema Único de Saúde, SUS, oferece tratamento integral e gratuito para todos os tipos de transtorno mental, incluindo depressão e vícios em álcool e outras drogas,
mas que não tem dados específicos sobre os problemas ligados à tecnologia. Asterisco. Os nomes reais dos entrevistados foi trocado para proteger sua privacidade.